comecei a gravar, cá. Então, esse encontro, surgiu a ideia. A ideia surgiu quando lancei essas perguntas lá no Instagram do grupo de nutrição holística. Tiveram várias, aí eu achei melhor escolher a sua primeiro, porque reflete o momento que a gente está vivendo, né? E que os pacientes trazem para a gente, principalmente os piscianos, ou ascendentes em peixes, que é esse dramáticos. Estado, os cânceres, leões, que trazem essa sensibilidade e alguns estados mais depressivos e medos. Né? Aí ainda só com pacientes, imagina o que a gente encontra o tempo todo. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho dificuldade é porque, assim, todo paciente ele é ansioso. Ele chega para você falando que ele é ansioso. E até que certo ponto é ansiedade, é aflição, é medo, é angústia, porque para a pessoa em si, para nós, assim, o mais difícil, a gente sabe, tudo é ansiedade, tudo a gente fala que é ansiedade. Ah, quero comer doce porque eu tô ansioso, quero comer massa porque eu tô ansioso, quero comer não sei o quê porque eu tô ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa. E eu acho que a primeira pedrinha, assim, quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa ansiosa, é saber se ela realmente é uma pessoa ansiosa, se é ansiedade, entendeu? O Porque eu penso muito. que você poderia perguntar no que essa ansiedade implica no dia a dia dele. Como ela vem com problemas, qual problema ela traz. Porque, assim, acho que quem não tem um certo tipo ou grau de ansiedade hoje em dia, e o meu, por exemplo, você vai perceber, se você olhar para mim, vocês já me viram, né, dando aula, o que eu passo de primeiro momento. Calma. Calma, no mundo da lua. Porém, se você olhar para a mão, vai estar sempre, né, pegando alguma coisa ou pensando demais e capta muitos mundos. Então, isso também é um certo tipo de ansiedade e interfere na minha vida. Interfere no meu dormir, né, o maxilar, a TM. Então, aí é uma das primeiras coisas que eu pergunto é no que influencia a sua ansiedade. Aí, influencia na alimentação. Aí ele fala, eu sou compulsivo ou compulsiva. O que é ser compulsivo? Porque muitas vezes eles colocam o compulsivo assim como se fosse... Coloquei aí no Instagram o seu junto. Vamos ver se dá certo. Que o compulsivo seria... Nossa. Agora sim. Tava me escutando. Não dá. Porque aí eu trago para a pessoa o que é o ser compulsivo, diferente do comer transtornado, né? Que a compulsividade vem comer uma grande quantidade de alimentos, que geralmente são alimentos que te satisfazem um certo prazer mais infantil e costumam ser mais gordurosos ou com maior quantidade de carboidratos ou carboidratos simples. E diferente de um comer transtornado, que é um pouco além daquilo que você já está acostumado, ou fome a todo momento. Aí você já entra na fome psicológica e na fome física, realmente. São muito, né, apanhados. Então, isso é uma dificuldade enorme para mim, em pegar e entender qual é o ponto. Até porque se a gente pensar em ansiedade em si, a gente precisa lembrar muito de neurotransmissor. E pode ser, se a gente pensar só no biológico, talvez, são vários pontos e a gente é quase uma tentativa e erro. Como que a gente vai saber se é, sei lá, uma baixa serotonina ou então
se é na GABA que a gente vai ter que fazer, eu acho que é algo que a, a parte holística ajuda muito, entendeu? Com a Do só a nutrição ciência em funcional. si, Com você do que só falando dessa pegar aquela. parte, Eu acho que essa é uma parte muito legal da nutrição holística, porque você não fica só atrelado àquela parte biológica que a gente sabe, né, que isso está acontecendo porque ele está talvez com com falta canal de de, gás sim, e falta canal de de ar, GABA né? não aberto, ou tá com toxinas, não consegue abstrair, não consegue fazer efetivamente a produção hormonal. Porque se a gente for pensar, por exemplo, de ansiedade mesmo, a gente tem várias coisas. A gente pode pensar, por exemplo, num, como a gente chama? Num aumento, por exemplo, num baixar GABA, né? Tentar fazer alguma estratégia para baixar a sinalização, ou então para a gente aumentar antagonismo, né? Tipo, antagonismo não, né? A gente precisa diminuir o antagonismo de GABA, certo? Então, tem várias coisas que eu penso, por exemplo, fisiologicamente, e que se a gente for lá, beleza, tratar uma ansiedade por canal de GABA, a gente tem certos nutrientes, como por exemplo o magnésio, que a gente precisaria utilizar. Mas às vezes não faz nada para a pessoa. Daí a Porque tem gente outros pode vieses. tentar, sei lá, exato. A gente vai tentar, por exemplo, eu estou tentando lembrar, Nutrientes por exemplo, relacionados é, aos a gente neurotransmissores, pode sim. aumentar os ômegas, por exemplo, ou então quercetina, Os que é uma coisa antioxidantes. que daí, por exemplo, a gente faz por inibição de mal, sabe? Então a gente tem vários pontinhos fisiologicamente que a gente pode tentar. Não sendo uma nutricionista, por exemplo, fitoterápica, né, com a fitoterapia, a gente fica um pouco limitada também na utilização dessas coisas, porque a nutrição funcional ela ajuda, mas a fitoterapia, nessas situações, a gente consegue usar, tipo, atrelar duas coisas numa só. Porque a maioria relacionado a neurotransmissores são plantas, né? Porém, o que eu vejo, a maioria dos laboratórios, eles estão fazendo o composto completo sem precisar realmente de uma prescrição nutricional para atingir mesmo os nutricionistas e outros profissionais que não têm essa capacitação para poder prescrever. Então, às vezes, eles já estão fazendo os compostos. A Florien, acho que uma delas, a maioria do que eles trazem né, Eu, já é cadastrado como alimento. eles eu acho que eu tenho até aí, assim, umas amostrinhas que ela mandou, assim, já é cadastrado como alimento e já é específico para cada coisa, assim. E Mas eu acho ajuda interessante muito. usar esses, eu sempre tive receio de utilizar, tipo, Na esses fitoterapia, prontos. não, os prontos, os prontos a gente vai usar enquanto não consegue prescrever direto, porque às vezes muda um pouco o valor muda mesmo. Mas os prontos ajudam bastante, que a maioria desses fitoterápicos que a gente utiliza para processos ansiolíticos são os adaptógenos. Então, a boswellia, o gengibre indiano, o ginseng indiano, ou a rhodiola rosa. Então, eles sempre passam isso, né, na forma de compostos prontos. A rhodiola é bem legal que tem aquele fisiotom, né? É algo que tem na farmácia e qualquer um compra. Isso. A Tem rhodiola é taurina muito junto, legal. mas
Tem alguns corantes juntos, mas tá pronto, então a gente já então, consegue. Isso pega. sem, é algo que dá para ser utilizado. Mas eu geralmente me baseio, quando a pessoa, né, me traz ansiedade, eu me baseio em vitaminas e minerais que eu vejo que pode estar desregulado, igual eu falei, do magnésio, um ômega 3, uma vitamina D, para tentar dar para ajudar. Mas o que às vezes eu, assim, não sei se é porque é comecinho de, né, eu não tenho tanta. Ah, é comecinho. Começo a gente, às vezes, acha que tá falando tudo errado. Que Não, e falta, que também, falta. eu não sei, às vezes eu falo, nossa, será mesmo? Por mais que é muito difícil você dosar aquilo, por mais que você tenha lá os exames laboratoriais, veja a deficiência, às vezes tem nutrientes que você não consegue tão facilmente dosar. Sim. E eu fico com um pouco de receio de ficar suplementando. Eu realmente acho que eu tenho um preconceito com suplementação. Então eu uso mesmo Alimento. isolados, Uhum. alimento ou então isolados. Eu não gosto Só o de utilizar. magnésio, só o zinco, E só o daí, cobre. Uhum. se, Tem se não sentir até efeito. do grupo dos florais quânticos os minerais isoladamente. E ele já vem também com a frequência daquele mineral junto com o mineral. Então ele já vai direto e reto e é de prescrição livre. Sublingual, então se tem o trato digestório com complicações, você consegue, por exemplo, colocar direto um zinco, magnésio para proteção estomacal, porque ele já vai no sublingual. E para a gente absorver isso é necessário um bom estômago, né, um estômago funcionante e os intestinos funcionantes. Ah, o pessoal entrou aqui no Instagram. Eu acho, assim, a gente é meio, né? Não é muito boa nisso, mas eu acho que como eu tô nela, deve estar no meu Instagram, né? Isso. Certo? É, eu acho que o que mais da parte holística mesmo, quando eu gosto muito de entender, por exemplo, quando existe uma ansiedade, essa aflição, ela eu lembro muito de você falar em aula, assim, se a pessoa gosta muito da, da gordura é porque ela tem alguma aflição com pai ou mãe, e esses tipos de relações eu acho muito, muito legal e é muito difícil da gente entender isso. Ah, não é não, é O, porque a o... gente vai estudando depois. Isso é da antroposofia. E eles têm essa ligação da ressonância qual é a ressonância daquele nutriente com a ressonância de falta ou de excesso, de masculino ou de feminino, o que tem a ver. Então, a gordura tem um aspecto muito feminino. Então, muitas vezes, quando a gente busca excessivamente a gordura nos nossos alimentos, você está buscando o afeto materno, porque você acha, a sua criança interna acha que está faltando esse feminino dentro de você, esse afeto de mãe. Então, você vem com muitos pacientes que gostam de doces. Fala, eu adoro doce. Aí você pergunta, qual doce? Aí é chocolate ao leite, é pudim, é manjar. Você percebe uma questão maior ainda, leite, que tem bastante, né, gordura, e representação da mãe por amamentar, amamentação, e outros gordurosos, como fritura, rosquinhas, churros. Então, tem sempre a gordura entrelaçada, junto com o açúcar, que o açúcar que o açúcar faz? Até a gente usou a união, né? A união faz o açúcar e o açúcar faz a união, que é você buscando as suas relações.
que é essa busca de relações? A sua criança com papai e mamãe. Então, o afeto, papai e mamãe junto, te protegendo. Então, você perceba que eles sempre vão estar junto. E o masculino costuma ser uma coisa um pouco mais de agressividade representada pelo excesso de proteínas. Então, dá uma olhada nesse pessoal que está com excesso de ingestão de whey protein, de carnes, frango, né? No geral, das proteínas, e o quanto de lares só formados por mãe e filhos, os pais ausentes. Então você vê como após esse tipo de lar cresceu esse boom aí de procura do ter proteína, ter o masculino, uma agressividade maior no corpo. Tem essa questão também. Outra coisa de que quando as pessoas vêm com ansiedade no consultório, e aí a gente já traz um pouco para a constelação familiar. A ansiedade, a depressão são sempre algo que nós estamos olhando, quem vem, né, com esses sintomas, são sempre algo lá atrás que a gente está olhando. E se você faz a pergunta, como são esses sintomas na sua família? Aí você vai ver, a mãe tem alguma questão, a mãe sempre suspirou muito demais, ou a mãe tinha momentos de choro, ou saiu de casa, ou era muito triste. Aí você vê a avó, né, teve alguns processos complicados. Então você percebe que é algo lá do fundo. Quanto mais você dar ferramentas para o paciente sentir que aquele sintoma é apenas um sintoma e que ele quer dizer algo para autoconhecimento, mais ele vai colocar esse sintoma de lado e olhar para ele. Então, por isso que você vai colocando essas frases e indicando assim, né? Vamos fazer uma terapia? Que tipo de terapia você já fez? Você conversa com seus pais? Você sabe da sua ancestralidade? Quais eram os tipos de relações? De onde eles vieram? Qual é o tipo de alimentação? Como era a relação deles entre casal? Para você conhecendo a sua base. Então, se tem algo lá atrás e você olha, lá atrás geralmente são acontecimentos pesados que as pessoas na frente, né, nós, sentimos como depressões, como sentimentos suicidas, medos. Aí é algo pesado lá atrás. O que seria algo pesado lá atrás? Separações grandes, sem filhos deixados em outros países, pais deixados em outros países, então de pessoal que veio de guerra para cá, assassinatos, suicídios, alterações mentais, né, doenças mentais, relações violentas, escravidão. Então, olha o nosso passado humano de guerras, de maltrato humano mesmo, e emoções, e principalmente do feminino, né? Massacrado feminino, e o que isso tudo traz para nós hoje em dia. Então, como nós somos um dos primeiros profissionais de saúde que encontramos essas pessoas, que eles vêm, a maioria vem para emagrecimento, mas tem um vazio tão grande, né? Que são muitas coisas para olhar. Como eles vêm primeiramente para nós, é legal que a gente tenha alguns tipos de conhecimento para direcionar. Então, não, a gente vai tratar da parte nutricional, né? Com as emoções, só que como você sabe que isso tem um todo, um holístico a ser olhado, né? Ser visto,
Aí você vai esmiuçando, porque ainda vem muita gente para nós com dificuldades em procurar ajuda ou achando que fazer terapia não serve para nada. É coisa de louco. A maioria, né? A maioria não investe. Isso para mim é algo estranho de se entender. Não só na terapia, mas até em alguns certos profissionais, a dificuldade de se investir nisso sempre tem uma desculpa, né? Porque ou o valor é caro, sei lá, geralmente é pelo valor, mas se nós formos avaliar o que aquela pessoa faz em sua rotina, facilmente ela poderia conseguir, sabe, fazer uma terapia ou então uma psicanálise, cada um tem, né, uma área, mas eu tenho uma paciente é muito nítido e é muito Você não tá legal que mais no ela Instagram? mesmo enxerga aí. Caiu e eu não consigo mais entrar. O pessoal não vai escutar. Então, Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo. As pessoas ainda estão aí? acho que não. Que não dá para saber quem tá, dá? Não, só tá eu. Acho que só tá eu. É. Isso é ruim demais. Eu não consigo mais, porque não me aparece mais para solicitar para entrar, sabe? Caiu e eu não consigo mais solicitar para entrar. Entendi. Geralmente era para aparecer aqui. É que eu tava sem bateria, lembra? Aí caiu. Mas enfim, eu tenho uma paciente que ela tá comigo desde o comecinho, assim, e acho que a gente ficou quase, não sei, quase uns 8 meses e ela só tava comigo. E ela tava no processo de emagrecimento, ela tava conseguindo emagrecer, mas nada, tava bom, entendeu? Tipo, ela emagreceu, ela evoluiu, ela aprendeu a comer melhor, ela aprendeu a fazer, montar o seu dia, ser mais intuitiva com aquilo. Ela, para mim, era uma evolução maravilhosa. Nossa, é muito legal. Só que para ela nada tava bom. Tipo, tá, né? Então, não é isso, não sei o quê. E daí, eu sempre insisti para ela tentar procurar alguém que ela possa conversar, que ela pudesse ver os sentimentos dela, enfim. Mas ela nunca me deu nenhuma moral, nenhuma. E daí, um dia ela chegou, um dia X, ela chegou e falou assim: eu comecei a fazer psicanálise. Eu falei: verdade? Verdade. Eu acho que era esteticista dela, indicou uma psicanálise e uma psicanalista e ela falou, tipo assim, você tem que ir para conhecer. E ela conheceu e adorou. Mais ou menos o resumo de tudo é que, assim, desde que ela começou a psicanálise, ela não teve tanta evolução, vamos dizer, física, do jeito que ela queria. Mas ela é outra pessoa, de se enxergar, de saber. Ela até esses dias ela me mandou uma foto assim, o que você vê de diferente nessa foto, tipo, de um ano atrás, e nessa foto que eu tirei hoje, agora, sem pensar que eu estou, obviamente, com menos bochecha. Ela falou assim. E, e ela estava sorrindo nas duas fotos. E era nítido o sorriso diferente das duas fotos. Ótimo. Tipo, ela fez, é muito nítido. E ela conseguiu enxergar isso. Então, ela me ensinou muito do tipo de insistir mesmo com as pessoas, de procurar uma ajuda profissional nisso. Sim. Porque se entender eu acho que é o primordial, entender o que você tem. Que eu acho que muitas vezes a pessoa vai lá, tem todas as aflições, a gente tenta sondar essas aflições, mas nem elas conseguem falar qual é. Às vezes nada tá bom, mas ela não sabe o que é estar bom. Ela Nada não tá sabe o que é. bom. Aí vai muito da relação dela criança com a mãe. Para a mãe, acho que muitas E, vezes nada que ela fazia estava bom. e é muito muito legal mesmo. Eu achei incrível. E eu achei incrível a rapidez, e essa profissional deve ser muito boa, então ela estava muito, eu acho que de momento das duas pessoas, né? Eu falo que as pessoas têm que dar liga, sabe? Tem, por isso As tem que pessoas têm que insistir em trocando até dar.
Eu acho que as pessoas têm que dar liga, e isso em qualquer profissional né, qualquer tipo de relação, nem que seja profissional ou, enfim, tem que dar essa liga. Qualquer tipo de relação. E Casamento. não, é sério, tem que casamento, mãe e filho, mas filho não dá para trocar, né? Mas eu acho que é muito legal. E a partir de quando ela me mostrou isso, eu falei, meu, é muito, muito importante as pessoas Continuar. se conhecerem e continuarem e acharem alguém que consiga fazer isso com elas. Sim. Confesso que às vezes eu falo, nossa, eu queria ser os dois profissionais, né? Mas não dá. Porque seria uma mão na roda, né? A gente conseguir fazer as duas coisas. Assim, em consultório a gente não consegue fazer, né? Tem gente que faz, sim. Até tem uma ex-professora que ela é nutricionista e é psicanalista agora também. Então ela vai muito, não sei nem se é essa mesma que ela encontrou, que ela tá nesse ramo agora. Mas o que a gente consegue é esmiuçar e mostrar, olha, isso não é você, isso aqui faz parte da sua história e você está tentando olhar, mas você não tem ferramentas para conseguir olhar direito e fazer a resolução disso. Então, você vai procurar ferramentas. Você não tem. Você só usa menos que 10% do seu cérebro. Então, no momento, você precisa de ajuda para olhar para isso. Isso a gente consegue fazer. Até falando A gente. de profissionais, na faculdade os alunos me falavam muito: eu não sei, eu acho que eu vou desistir desse curso, tem muito nutricionista, não sei o que eu estou fazendo aqui. Tinha muitos, e ainda tem muitos. Mas o que eu sempre dizia, sempre vai ter alguém para dar liga com você e você precisando preencher a vida nutricional de alguém. Porque eu sou uma coisa, então tem gente que dá liga comigo, mas tem gente que passa em mim, nossa, essa nutricionista não dá, ela é muito louca, não dá, vou procurar outra. Eu ia falar isso agora. O saber entender também que as pessoas podem não irem com a sua cara, né? Tipo, não irem com o seu trabalho, é difícil também. Você fala, nossa, às vezes assim, você pode. Que muitas das vezes você se culpa também. Né? Você fala, será que eu fiz de errado, né? Será que faltou alguma coisa? Será que eu dei pouca atenção? Será que eu dei muita atenção? Será que eu falei algo, né, muito invasivo, enfim? Às vezes a gente fala E assim. e assim, demorou para eu conseguir assim falar, não, tá bom, ele não, né, a pessoa não gostou daquilo que ela tá vendo. Isso não quer dizer que eu não consegui ser não dei o meu melhor ou deixei de fazer Não algo. fez ressonância E nele, esse negócio de. ou ele não está preparado para você. Então. Mas isso é muito difícil de entender. Assim, no início, no comecinho, é bem difícil. É bem complicado, na realidade. E é muito difícil que eu achei. A gente tá meio fugindo do tema, né? Não sei, a gente vai postar num grupo de nutricionistas, então Acho que vai ser bem. as aflições nutricionais nossas também vão refletir nos pacientes, então valeu. Eu acho que uma outra coisa que também é muito complicado, eu quero formular de uma forma melhor, mas essa história, assim, a pessoa acha que o nutricionista vai passar ali uma receita, né, uma receita com que ele vai comer no café da manhã, no almoço, na janta e é ponto. E assim, Vida elas toda estão forever. elas estão tão atreladas a isso que quando você começa a falar que assim, ela é livre para escolher, é algo Desespero. parece que de outro mundo. E daí às vezes eu me vejo assim pensando, nossa, eu acho que eu vou fazer
um beabá para ela, porque de início, sabe? E daí aos poucos eu Sim, vou tirando isso. sim. Porque a pessoa não consegue, ela não consegue ser livre para escolher assim, hoje eu quero comer pão, vou comer pão, Mas é entendeu? por causa Mas, sabe, das fobias alimentares deste século, né? Também desde o do início do século XX e o agora, que aumentaram as fobias alimentares. Então, não tinha. As pessoas foram se afastando do natural, do autoconhecimento, da troca com a natureza e foram entrando cada vez mais no que o sistema as alimentou. Então, foi cereais, foram gorduras, foram açúcares, baby boom. veio o leite, leite em pó. E aí elas foram se perdendo, se perdendo, se perdendo, e para reencontrar demora um tempinho. Então, de início, a gente faz esse beabá mesmo. Só que ao longo, por isso que eu acho interessante a gente não fazer, até você comentou, né, de não fazer consulta retorno, mas sim indicar que a cada vinda ao seu consultório faz parte de um tratamento com você. Então você estuda nutrição e todos os aspectos relacionados à nutrição, a ansiedade, o de onde vêm os alimentos, as raízes e essa interação, para que você possa dar ferramentas de autoconhecimento alimentar para ela. Então, a gente, por exemplo, usa uma medicina Ayurveda, que, que dá uma pequena base para a pessoa, qual é a constituição física e qual é o dosha dela. O dosha seria aquele tipo na Ayurveda que ele está um pouco mais desregulado. Então, tem alimentos que podem fazer bem e alimentos que podem fazer mal. Como a pessoa vai saber? Testando. Então, você fala, para o seu tipo de dosha, esses alimentos, observe as reações. Então, quais seriam as reações? Que eu falo assim, você não pode muitas castanhas. Então, o CAFA, né? Eu não posso com castanha. Me dá muitas alterações, como, por exemplo, excesso de oleosidade, uma agitação, dores de cabeça, aumento do apetite. Então, nossa, vou comer castanha que tem gordura boa para diminuir o apetite, mas me dá mais apetite. Dá como se fosse E umas tem muita gente alergias. que vem. E tem muita gente que vem falando isso. Não dá para eu ficar comendo castanha, porque senão eu fico com mais fome ainda. Isso, Tem, sim. tem bastante. E o cafa é o mais esfomeado da vida. Aí você vai, por exemplo, para um tipo sanguíneo, que é um dos mais maleáveis de entender, mais fáceis, né? Porque não tem muitos subtipos. E o que mais vem para a gente em consultório são os tipos O. E para mim vem Os querendo retirar a carne para iniciar, fazer um processo de ir para o veganismo ou mesmo vegetarianos restritos. E aí, como, né, e fazer equilíbrio de um tipo sanguíneo que é mais ácido, que necessita, digamos assim, da carne vermelha, para o nada. Então, quais alimentos colocar ali, retirar. E o O é um dos pacientes que não dá muita atenção para o que você fala ou escreve ou passa. Eles são rápidos, então você vai jogo rápido com ele, o mais rápido que você conseguir, melhor. Em segundo vem os tipos A. Esse vem até, para mim, vem mais AB, mas eu acho que para a maioria dos outros consultórios deve vir mais A. Não sei por que o meu vem mais AB do que A. Que, Eu né, sou a B e K, por passava com exemplo. você. Exato. Eu tenho muitos AB mais do que A, que são pacientes que, na sua maioria, não conseguem emagrecer, fazem tudo certinho,
são muito de regras e, né, de coisas mais quadradas, porém eles são muito suscetíveis ao que é novo hoje em dia. Então eles precisam de muitos antioxidantes, não são muito suscetíveis a produtos que não são orgânicos, não são muito da natureza, muito industrializados, eles não conseguem metabolizar isso. Laticínios, trigo, são bem complicados para isso. Então tem que ser um sangue bem Jesus, bem naturalista. É o meu, né? Isso. É o seu. Mas ainda assim, eles trazem uma... Dentro do script, tem que ter o emocional junto. Então, tem que lembrar de algo emocional. Então, eu percebo que são tipos sanguíneos emocionais que gostam de cuidar e não se cuidam muito. E, né, depois vem o AB, que aí esses, eu pergunto, você gosta de seguir um papel, né, uma dieta? A maioria do sangue A fala que sim. Eu pergunto, por quanto tempo você consegue? Ah, eu sigo a minha vida toda desde que eu passei com nutricionista, mas não tem dado resultados. Então, esses eu costumo fazer, né, os escritos e não deixar tanto no intuitivo, mas que eles saibam qual é a composição deles, qual é a composição de doshas dele, para ele se direcionando no autoconhecimento e se libertar. Porque é um tipo sanguíneo que mais traz ansiedade para a gente, ansiedade no sentido de muitas coisas a fazer, muitas coisas quadradas para fazer, coisas no papel. O tipo O ele faz de trabalho mesmo, é o trabalho braçal, o trabalho de muitos longo tempo de trabalho, não são muitas coisas na cabeça, mas é um trabalho mais pesado. Então ele não vai prestar muita atenção no que você fala mesmo. Traz ansiedade de agitação, não mental, de agitar. Tô me consultando. Outra questão que eu coloquei lá para você seria de por que eu faço suplementação e não resolve, não dá certo? Tem um olhar que eu tenho estudado nesse último ano e as pessoas esqueceram disso, que são parasitas. Que estão no nosso intestino, estão no nosso cérebro, atrás dos nossos olhos, no fígado, no sistema urinário, sistema reprodutor feminino, masculino, rins, pâncreas, etc. Sangue, liberando toxinas, fazendo uso dos nossos nutrientes, principalmente vitamina C, glutamina, magnésio, glicina e outros nutrientes, ferro, B12. Então, eles fazem a utilização disso e nós... A utilização, você está falando o consumo disso. O consumo e não deixa para nós. Isso. E, por exemplo, se a gente não tratar o parasita e suplementar isso, a gente praticamente prolifera ele? E se você... Tipo isso. E se você não retirar, pelo menos inicialmente, até matá-lo, alimentos que alimentam ele, você também está aumentando né, toda essa carga parasitária. Então, se está no intestino delgado, por exemplo, alimentos que fermentam, cebola, alho, poró, feijões, cebola roxa. Então, tudo que fermenta ali, você está alimentando. E o que costuma vir muitas alterações de intestino delgado são as fadigas, anemias, dificuldade de concentração,
pessoas que não conseguem tomar decisões, memória, unhas com aquele branquinho que o pessoal fala que vai ganhar presente. Não, né? Pele mais ressecada, fezes que não formam, não tem forma, saem igual fita. Não tem formato. Não tem formato. Aí você tá com alterações ali no intestino delgado, tá com a falta de proteção no intestino delgado e pode ser que tenha parasitas ali também. Um Ascaris lumbricoides, uma giardia. Até que sim, uma giardia. Então, a necessidade também de a gente olhar para isso hoje em dia. Então, para todos os pacientes hoje em dia, eu estou fazendo limpezas de intestino, desparasitização, limpezas de fígado, porque tá complicado. 100%. 100%. Existem protocolos. Você já me mandou um protocolo de uma moça, né? Acho que de limpeza? O nome. Eu acho que é de limpeza, eu esqueci o nome de uma moça, não é? É da Clark, não é? Isso, é a que mais estudou, isso, da Uda Clark. Ela tem tipo um protocolo. Tem Né, vários protocolos, isso. E Só que das questões são a depressão e a ansiedade, porque se você está com o intestino alterado e não produzindo corretamente os seus neurotransmissores, no que leva? TPM. E tem por exemplo, naquele protocolo tem várias coisas que são fitoterápicas. Tem formas da gente utilizar sem fazer esse tipo de limpeza sem precisar utilizar os fitos? Sim. Você pode usar na forma de chá, pode usar na forma de suco, que é o que eu mais utilizo. Por exemplo, o funcho, que ele serve para uma contração e ajudar Erva doce, gente. É que o funcho aí você pega a parte de cima, total, o talo, tudo. É. Aí você faz um suco, Uhum. né, pesado. Então, como esses protocolos costumam ficar elevados de valores, o que eu estou fazendo é o que dá. Então, o que dá? Fazer Entendi. suco, fazer chá. Mas o que mais dá resultado é pegar a erva, botar para bater e beber. Então, erva de Santa Maria, o funcho, cenouras biológicas, né? Cenouras orgânicas. Isso na antroposofia eles colocam também. Além de que, antes de você disparatizar, botar os vermes para fora, matá-los, você precisa saber como que tá o seu intestino, porque vai que é um intestino preso, fica lá uma semana, né, quase uma semana sem ir ao banheiro, e você vai tentar eliminar toxinas e as toxinas voltam. Imagina um monte de toxinas, amônia que estava dentro de vermes, rodando no seu corpo, dando dor de cabeça, dores musculares, dores internas de órgão, tonturas. Por isso que a necessidade de um estudo um pouco mais profundo para iniciar esses tipos de protocolos. Pelo menos para você aprender a fazer uma limpeza intestinal, então com enzimas, com plantas, suco mesmo, que fazem contrações, né? A cáscara sagrada no chá já faz contrações intestinais para limpar um sal amargo, um bicarbonato de sódio. São coisas simples que dá para fazer também. Orégano, cravo. Nossa, você fazia eu tomar chá de orégano, você Desculpa. lembra? Nossa Senhora! Pelo amor. Fazia para ajudar a limpar fungos. Então, o pessoal que tem coceira no ouvido, micoses, candidíase, micoses na pele inteira, coceira anal, coceira vaginal, orégano.
É uma pergunta funcional, talvez. Eu uso aquele questionário pré-consulta de nutrição funcional. Eu acho que é muito legal, porque às vezes você na consulta pode não lembrar de perguntar item por item, assim, né? Sim, Ou a perguntar, porque é muito difícil eles virem, porque assim, tem paciente meu que eu tô na quinta consulta que me vem e fala assim: ah, eu sempre tenho herpes, mas nunca me disse isso. Como se isso não fosse importante para falar para um nutricionista, muito entendeu? importante. Sim, vírus ali É, estão relacionados. exato. E daí eu acho muito legal. Eu comecei a fazer esse questionário para eu conseguir ter as informações que talvez eles achem que ou não julguem ou eu não consegui abordar para me falar de uma forma, eu achei super legal. E a pergunta é se, por exemplo, existe outros tipos de questionário que ajudam também, entendeu? Que talvez você Sim, utilize. sim, sim. É, eu uso esse questionário da nutrição funcional, eu uso do aplicativo mesmo, do Dietbox, que é o mesmo, né, do que eu passei em aula para vocês. E utilizo das desbioses, para você avaliar a desbiose de estômago, de intestino delgado e de intestino grosso. Então, de acordo com essas questões que eu falei, então, hipocloridria, acloridria, hipercloridria, aí você tem aquelas questões também que eu passei em aula para vocês, de empachamento, de conseguir ou não fazer digestão de proteínas, dói o estômago antes de comer ou dói o estômago depois de comer, tem arrotos com cheiro ou não tem, né? E do intestino delgado, essas questões de memória, neurotransmissores, como estão a formação de fezes, e do grosso, aí vai gases, vai constipação, obstipação, para você ver onde, né, precisa fazer as limpezas maiores e repor nutrientes ou limpar bactérias. Se você, por exemplo, começar também a olhar as toxinas que a gente ingere sem querer, como solventes de produtos de limpeza, detergente de lavar louça, Detergente. que tem benzeno, que a gente lava a louça às vezes muito rápido, e nesses detergentes normais você tem o benzeno e como é um solvente, ele vai agir na proteção estomacal, lá no muco ulceroso, né, da mucosa gástrica, e vai ser uma abertura aí para parasitas, bactérias se instalarem. A parte também da pele, né? A absorção que a gente tem via pele Isso. também é absurda, né? Sim, sim. Eu Aí, acho que até, tipo, roupa íntima, né? Que a gente, calcinha, cueca, enfim, que a gente utiliza. Eu acho que mais para mulher é pior, né? Porque às vezes fica diretamente com a absorvente, mucosa. É, fralda, tem os é. produtos químicos, lenço umedecido, shampoo, condicionador, vai para os seus olhos, vai também na sua boca. Então, olhar para isso já é um passo para ajudar nas toxinas que a gente ingere. E outras coisas que vão interferir nas questões de depressão é você ter um bom sono, né? Uma boa noite de sono. Então, e o sol. Lembrando do sol, para tomar sol entre as 10 e as 14 horas da tarde, pelo menos uns 10 a 15 minutos de sol, com a parte que você conseguir aberta do corpo. Biquíni. No mínimo, deixar as palmas das mãos 10 minutos no sol. E sono, fazer a higiene do sono, tampar todas as luzinhas, cobrir telas, ou retirar telas do quarto. Que mais? Não deixar luzes acesas, celulares longe, se possível fora do quarto, Wi-Fi longe, desligar. Observar se na sua casa é perto de antenas
de rádio que tem um hertz muito grande, uma frequência muito grande, e são ondas eletromagnéticas que vão sim causar alterações na sua glândula pineal, no seu hipotálamo, hipófise e alterar a liberação dos hormônios. E um deles é a melatonina. Às vezes eu fico pensando, porque assim, é um ciclo, né? Porque você não sabe se você é ansioso porque você não dorme, ou se você não dorme porque você é ansioso. Aí você vai Porque fechando ambos as precisam, janelas. porque ambos precisam praticamente dos mesmos neurotransmissores, e daí a deficiência pode causar uma ou outra, enfim, é uma teia bem grande para se pensar e para você ter ali na sua mão uma pessoa que está passando por tudo isso, que é algo ruim de estar. Então, eu acho que a gente tem muito pontos a se ligar e às vezes eu me assusto de conversar com outros profissionais e tratarem como algo simples ou algo assim, só a melatonina, entendeu? Ou então, Aí a melatonina, ok, vai dar uma limpeza nos primeiros dias e nos outros dias, o que a pessoa vai continuar fazendo? Vai continuar fazendo errado? Vai ser escravo é, da melatonina? vai ser escravo, certeza. Eu acho, né, para talvez, não sei se a gente tinha combinado uma hora, né, mas para a gente Sim, dar uma fechada, é isso? é bom, porque a Anne já deve estar ali meio que chamando mamãe. Para a gente entender, por exemplo, quando a gente tem um paciente ansioso ou um depressivo, né, ou então angustiado, com medo, a gente precisa ver a parte emocional, que seria tanto o funcionamento fisiológico daquela pessoa, essa fisiologia, o que pode estar acontecendo para ocasionar isso, além das emoções que podem estar acontecendo para que isso esteja, né, Sim. atrelado. Quais são as bases E, familiares e espirituais dele? e além do nosso normal, que é o que a gente tem, além disso, a gente coloca um plus, sei lá, que são os parasitas que a gente pouco conhece. É mais ou menos isso? Sim, E desses parasitas, pelo que eu entendi, a gente, teoricamente, quando a gente consome ou tem contato com essas toxinas, nós achávamos que isso era algo que liberava radical livre e a gente precisava de antioxidante. Mas na real não é só isso, né? A não, gente não. alimenta parasitas além de, óbvio, criar, né, uma Eles, inflamação. eles têm ressonância com esses metais pesados, tóxicos e outros tóxicos. Eles são ressonantes, eles se atraem por esses tipos de molécula para fazer as toxinas dele. Ah, Então, muitas vezes, quando entendi. nós também estamos com excesso de metais específicos, tem parasita junto, tem ressonância com eles. E além de tudo isso, se por um acaso a gente tiver pacientes com deficiência de alguns certos minerais, ou vitaminas, pode ser que só suplementando a gente piore, nem consiga melhorar por Vitamina causa C, desses por parasitas. exemplo, o Ascaris e o Oxyurus adoram. Entendi. Coceira anal, coceira vaginal, Oxyurus. E daí, sei lá, por um acaso a gente dá vitamina C para uma pessoa dessa, a gente praticamente piora a condição. Sim, sim. Entendi. Tenho duas coisas. Uma como profissional, que eu falo para todos. Antes de cada consulta, o que você deve fazer? Proteger sua energia
do jeito que alguma ferramenta que você conheça, ou simplesmente ser uma ferramenta etérica, né? Imaginar um símbolo do infinito no seu corpo, imaginar que você está dentro de um triângulo verde, ou uma bola dourada na sua volta, ou você pega uma ametista, né, e coloca aqui no seu peito ou no seu umbigo. Então, se proteger da energia do outro. E pedir aos seus mentores, então dependendo das suas crenças, quais tipos de mentor, pelo menos o universo, né, energia universal, que você faça o melhor e o seu papel com essa pessoa. Porque se você está na área de saúde, você tem aí uma grande egrégora em volta de você te auxiliando e intuindo o que você vai fazer com o outro. Então, o que você intuiu é o certo. O medo é uma baixa vibração, é uma baixa frequência, nos afasta dessas intuições. Então, vibra o máximo que você conseguir de eu estou protegida, eu estou intuída, eu estou pronta. E você vai dar para o outro o que ele está aberto a receber. Lembrando lá na aula das relações, do equilíbrio das relações. Você não pode dar demais, senão ele também pode fugir. Ele está exigindo demais de mim. Então, se você tem uma empatia e sabe que ele só consegue até aqui, só vai até aqui. Ele vai adorar você. Você está estudando há quantos anos nutrição, né? Eu digo a todos, você está no mínimo há 4 anos estudando nutrição. Esse paciente não. E se tiver o quanto ele internalizou da nutrição? Que a gente atende, né? Nutricionista também. E com relação ao outro, você pode ensinar técnicas para o outro de teste muscular, ou BIDOT, Oring test, já ouviu falar? É um teste que precisa de um treinamento. Pode fazer com 2 pessoas ou sozinho. Sozinho, como é que faz? Quando você junta o polegar e o indicador, eles formam um sistema de ressonância no nosso corpo, que aqui vem do músculo debaixo do nervo vagal, então do sistema digestório, e em cima do sistema respiratório, que são 2 grandes portas de entradas de substâncias no nosso corpo. Quando ele se fecha, você tem um sistema que você pode avaliar. Por exemplo, se algo é verdadeiro no seu campo ressonante, ele vai continuar firme e forte. Se algo é dissonante ou falso, ele amolece. Então, por exemplo, eu me chamo Bruna. Esse é ressonante, sistema verdadeiro. Então, você pega e faz uma força contra esse sistema. Então, se você falar algo dissonante ou falso, eu me chamo Rebeca. Ele já fica fraco. O que você pode ensinar seu paciente a fazer é testar alimento. Então, bolo de chocolate é bom para mim? Aí aponta, este bolo de chocolate é bom para mim? Não, não é. Um caldo de inhame é bom para mim? Aí já fica mais resistente. É sério? Sério, chama teste muscular. É da Barra de Axis, do Theta Healing, e é um dos queridinhos da radiestesia e Tem mão radiônica. certa? Aqui você vai fazer mais ação com a... Eu coloco a minha esquerda, que é a que eu consigo fechar melhor. Tá. Por exemplo, eu sou canhota, eu teria que fazer com a direita, porque... Qual você é isso? fecha melhor?
Eu fecho com a esquerda melhor. Segura mais. Essa aqui não segura. Essa aqui segura. Aí você vai testando com verdades que você saiba que são fatos e depois vai testando correto. Acho que tá bom, Ká. Tá bom. Obrigada. Obrigada. A gente pode fazer Adorei. mais outras. Pode. Agora que a gente Combinar outras. entendeu um pouquinho. Sim, vamos engatinhando. Mas eu acho que no Instagram parou, né? O seu, Parou. O também. meu deu, só que eu fiquei muitos minutos parada.